Olá! Então, hoje é sexta-feira, é um dia regido por Vênus e eu vim bater um papo aqui sobre o céu astrológico de hoje, desse final de semana, uns diazinhos um pouco mais na frente, porque tem aspectos que eu acho que são significativos para a gente poder aproveitar, né? A gente tem que fazer dos nossos momentos da vida sempre uma experiência, né? Da gente ir além, principalmente em tempos tão aquarianos que vão se apresentando cada vez com mais força para nós. Então, essa coisa da gente usufruir cada momento da nossa vida, cada dia da nossa vida como um portal. Então, e é bom quando a gente tem essas balizas, eu acho que o céu astrológico nos dá. Como sempre, né, pessoal? Lembrando que o que se constela no céu é sinalização do que está acontecendo ativado dentro de nós e como é que a gente vai lidar com aquilo. Então, vamos lá. Hoje, sexta-feira, dia 10 de janeiro, nós temos uma conjunção, nós estamos com a Lua em Gêmeos, fazendo conjunção com Júpiter em Gêmeos também. Isso é uma intensificação da energia geminiana, que é ampliada. Júpiter, né, quando está junto de uma coisa, sempre amplia, expande. E é também uma força ligada ao conhecimento, ao propósito. Então, essa conjunção, em tese, teria no seu aspecto mais luminoso a capacidade de estimular em nós a experiência relacionada com a nossa comunicação, com o desenvolvimento de conhecimento, com a nossa capacidade de refletir sobre os nossos propósitos, de poder estudar muito, e seria muito favorável para quem também transmite conhecimento para os professores, isso no mundo todo, né? Mas uma Lua conjunção Júpiter também fala de uma certa tendência a transbordamentos emocionais, porque a Lua também é o nosso corpo emocional. Agora, essa Lua conjunção com Júpiter está fazendo simultaneamente uma quadratura com a Vênus em Peixes, com Saturno em Peixes e a Vênus em Peixes, gente. Então, isso traz uma tendência a tocar em assuntos mais desafiadores, porque toda quadratura na astrologia significa, na verdade, a constelação objetiva de situações externas que provocam coisas dentro da gente relacionadas com o assunto daquela quadratura. E muitas vezes a nossa atitude interna vai gerar atos que também provocam coisas objetivas. Então, é uma relação de dentro e fora muito forte, né? Sempre essa coisa astrológica. Daí que essa quadratura, eu acho que ela traz estímulos. Podem acontecer coisas objetivas ou simplesmente dentro da gente. É uma oportunidade desafiadora, sim, mas para a gente cuidar. Cuidar do quê? Gêmeos intensificado está falando da possibilidade de racionalização das coisas a mais, porque claro que a razão é uma coisa importante, mas uma racionalização muito intensificada, confrontando os aspectos mais profundos da nossa vida. Inclusive, vamos dizer assim, a racionalização que confronta a experiência do amor mais profundo, porque a Vênus está em Peixes. E o Saturno em Peixes também está falando de um amor mais profundo e amadurecido, e mais estruturado. Então, sabe quando a gente começa a se dar justificativas para não viver, não se entregar para o amor, para uma relação, mas que são justificativas racionais? Que às vezes estão encobertando medos da gente se entregar. Sabe quando a gente quer que o amor seja aquele encaixe perfeito para a gente se proteger do sofrimento? E muitas vezes daí a gente falar que não está interessado mais em se relacionar, ou só se interessa por relações que aparentemente propõem esse encaixe perfeito que não existe, né? Então, é um período importante da gente se dar conta se a gente está racionalizando os nossos afetos, se a gente está fazendo com que os afetos fiquem mais pragmáticos
objetivos, esquecendo os contornos do afeto. Isso em qualquer relação de afeto. A profundidade, né, com que a gente está vivendo aquela relação, e não relações utilitárias, sabe? Mas do quanto a gente está vivendo ou por sentir o amor e compartilhando isso. Se a gente está conseguindo falar da profundidade daquilo que a gente sente, ou se a gente está sendo só racional. Então tem essa importância aqui, né? Além disso, essa quadratura fala de um assunto que a gente vem se repetindo desde o ano passado, que essa semana ficou super intenso, que é a manipulação através da fala e das comunicações, né? Porque a gente está falando da intensificação das comunicações de uma forma muito ampla, mas fazendo quadratura com esse aspecto pisciano, que pode ser aquelas informações distorcidas, mentirosas, fake news, enfim. E na vida pessoal pode ser aquele momento que a gente fala muito, mas fala de uma maneira muito confusa. E também da nossa tentativa, ou de alguém, ou a nossa, ou de alguém que esteja conosco, dessa questão da manipulação, né? Então a gente cuidar muito com isso nesses dias, assim, porque desse final de semana, porque isso fica reverberando, tá bom? Bom, aí a gente vai ter também, a partir de amanhã até o dia 15, né, um outro aspecto que eu acho que é muito interessante, na verdade, que é um aspecto, vamos dizer assim, que pode trazer uma certa fluidez para algo que a gente está precisando que seja mais fluido há muito tempo, que é o quê? A nossa experiência com Marte. O Marte no céu, ele está retrógrado em Câncer, mas ele vai estar fazendo um trígono com Netuno, gente. O Netuno está em Peixes, e isso vai ter um ápice no dia 12, agora, e vai reverberar até o dia 15. E o que que significa para nós esse trígono, né? Lembrar que a gente está vindo, sabe, de há muitos dias, de um período longo, que o Marte está sendo muito pressionado pelo Plutão, que ativa as energias mais irritadas e mais violentas em nós e no mundo também. Então, sabe, se isso vem acontecendo, a gente vai estar vivendo agora esses dias, esse mesmo Marte, que vai continuar retrógrado em Câncer, mas fazendo trígono com Netuno. E isso se traduz no que na nossa vida prática? Na vida pessoal, uma oportunidade muito grande da gente rever as nossas ações, rever as nossas iniciativas. Iniciativas, Câncer tem a ver com vínculos, com os vínculos afetivos, com amor. Que então, esse trânsito pode dar uma compensada naquela racionalização e facilitar o nosso contato com os aspectos mais profundos nossos e agir a partir deles. Esse Marte retrógrado é uma possibilidade de revisão de como nós vivemos a nossa energia marciana também, dentro da nossa família. Como que a gente está expressando os nossos afetos, ou mesmo aquilo que para a gente é da ordem da nossa intimidade. A gente não expressa, a gente está expressando de uma forma, as nossas ações, na verdade, a respeito desses temas, são expressas de uma maneira que eu vou chamar de xoxa, sem vitalidade, sem força, e por isso a gente sente que não está sendo muito valorizado ou valorizada. É um tempo da gente poder rever isso e se inspirar nas nossas profundezas para que a gente tenha uma manifestação de iniciativas, que é uma força marciana, de lutar para ver realizado aquilo que a gente sente profundamente que é o necessário para a nossa alma, mas de uma maneira que é juntar sensibilidade com a ação, né? Então, não a violência, a agressividade e a irritação, mas também não a passividade extremada que deixa a gente refém, às vezes, das situações ou das pessoas. E
esse Marte aqui, fazendo conjunção com Netuno, facilita a gente poder fazer contato com a gente mesmo e poder viver essa energia marciana em nós dessa forma, muito mais, vamos dizer assim, profunda, adequada, com propósito, né? Com propósito maior. Esse Marte fazendo trígono com Netuno facilita, então, gente, um processo de a gente observar a cura do masculino ferido em homens e mulheres que tiverem afim, que tiverem conectados em se debruçar nesse tema em si mesmos. Né? E a gente já tem aí várias falas sobre o masculino ferido e até sobre a criança ferida também, porque Marte pode ser o guerreiro em nós ou a guerreira, né? E também a criança, é uma parte da nossa criança, né? Está falando da nossa vitalidade, então, da nossa ação no mundo, então, se essa ação movida e inspirada por valores netunianos, que são humanos, que são profundos, que têm uma alma ancorada no nosso corpo emocional mais curado e espiritualmente inspirado. Então, é um momento de poder aproveitar nesses dias, que vai até o dia 15, para isso, assim. E para tomar aquelas iniciativas que às vezes a gente precisa tomar em relação às pessoas com quem a gente lida, dentro da nossa família. Câncer, o Marte está em Câncer, tem a ver com família, com casa, né? Então, da gente também poder tomar as iniciativas dentro da família, baseado nessa experiência de profundamente olhar para a gente e trazer a nossa verdade, sabe? Para as conversas familiares, não para ganhar uma briga, mas para, vamos dizer assim, compartilhar a nossa sinceridade, não para despejar nas pessoas as nossas dificuldades e achar que elas têm obrigação de resolver essas dificuldades para nós, mas poder conversar sobre as nossas verdades mais profundas e rever aquilo que a gente fez. Às vezes a gente tem coisas que a gente precisa pedir perdão também, precisa pedir desculpa. A gente poder se dar conta e falar assim, não, foi mal, eu agi naquela hora em função das minhas feridas e não ouvi o que aquela reagi, ou não ouvi, ou reagi de uma forma super intensa por conta das minhas feridas, ou porque eu estava irritada ou irritado por outra coisa, ou enfim. São belos dias que a gente pode aproveitar para tudo isso, tá, gente? Bom, além desse Marte fazendo trígono com Netuno, no sábado amanhã, dia 11/7, sabe, a gente vai viver uma mudança dos nodos lunares. A cabeça e a cauda do dragão vão mudar de signo. E na astrologia, esses são pontos astrológicos que, na verdade, vão determinar os signos aonde os eclipses vão acontecer durante o ano. A gente estava vivendo esses nodos lunares no eixo Áries-Libra. A gente já até comentou isso na live que eu e Sérgio fizemos sobre as previsões de 2025, que estão lá no nosso YouTube. Sérgio Seixas e Lígia Franklin. Falando das previsões para o ano inteiro. Então, a gente vai ter essa mudança de eixo esse ano. Em março, nós vamos ter 2 eclipses, um do Sol, outro da Lua, e em setembro a gente tem mais 2. Em março, um dos eclipses ainda vai ser no eixo Áries-Libra, que nos estimulou durante 1 ano e meio a gente lidar exatamente com os nossos relacionamentos. Agora muda para Virgem Peixes. E aí, gente, isso tem vários significados. Quando chegar lá nos eclipses, a gente vai estar fazendo vídeos relacionados com eles, com certeza. Mas, de uma maneira geral, essa mudança significa que o nosso assunto de trabalho em relação a esse ano, sinalizado pelos eclipses, é como se a gente tivesse que usar o nosso livre-arbítrio para escolher eu acho que a soberba, o autoritarismo, eu sou mais eu e quero que as coisas sejam assim, versus um aspecto mais profundo em que a gente se coloca a serviço,
a serviço dessa vida com mais consciência, mais ampliada, e por isso mesmo a serviço do amor. Como eu sempre digo, não é o amor idealizado de todo mundo já perfeito no sentido de não ter erro, mas dessa consciência que nós somos interligados e do aprendizado que a gente pode desenvolver a partir das relações que a gente tem e da gente se oferecer de maneira mais receptiva às diferenças em relação a cada um. Então, esse ano é um ano... isso só é possível se a gente tem um olhar mais profundo sobre o que é a vida, o que a gente está fazendo aqui. E esse eixo Virgem Peixes é o eixo do estar a serviço desse aspecto mais profundo da vida, com a humildade que caracteriza, na verdade, tanto o aspecto virginiano quanto o próprio pisciano, sabe? E a empatia pela dor, pelo sofrimento humano e a busca de saídas para isso, reais, e não da soberba, da dominação, né? É literalmente, eu acho, a gente fazer uma opção entre o poder de dominação e o amor, né? A arrogância não ter lugar, né? A nossa simplicidade, porque exatamente a gente sabe que nós somos iguais de valor, embora diferentes quanto a necessidades e estrutura pessoal, e isso que faz a nossa riqueza, né? Mas jamais a arrogância de se sentir superior a alguém e a algum ser também, né? A gente lembrar que os seres, nós não somos o centro da criação, né? Todos os seres têm o seu valor. E aí eu ia meio que caminhar a finalização do nosso papo, gente, para dizer que do dia 12, com ênfase no dia 13, segunda-feira, e até o dia 14, mais ou menos, porque a gente sabe que essas energias astrológicas, elas têm uma vibração aí que não é muito definida, né? A gente vai ter um outro trânsito muito, muito bom, que eu gosto demais dele, que é um Sol em Capricórnio fazendo trígono com Urano. Essa é uma energia de possibilidade de realmente da gente poder ir além no sentido de quem nós somos, de podermos experimentar a nossa criatividade, de ativar em nós a ideia de que a gente pode fazer diferente, de se relacionar com aquilo que é original, de poder se despedir das velhas maneiras de pensar as coisas e se disponibilizar para o novo, né? Porque Urano fala disso e tem uma fluidez entre o Sol e Urano, sendo que é uma energia muito do questionamento e até da rebeldia, mas não do rebelde sem causa. Não do questionamento chato que está sempre, né? Se há governo, sou contra. Não é disso. Um Sol em Capricórnio, fazendo trígono com Urano, é uma energia da gente fazer os questionamentos que devem ser feitos com maturidade, com paciência, digamos assim, com estrutura, mas fazer, né? Mas agir a partir, sabe, de uma maturidade que tem, por isso mesmo, o desejo de inovar, porque sabe que a vida é uma constante recriação e a gente não ficar estagnado e poder estar abertas e abertos para novas experiências e novas ideias, sobretudo, sabe? Então, essa é um aspecto muito, muito favorável. Bom, na segunda-feira, só quero lembrar, a gente vai ter uma lua cheia em Câncer, e eu não vou falar dela agora. Essa lua cheia vai ser uma lua cheia muito forte, muito poderosa e muito desafiadora. Então, eu não vou falar dela. Na segunda-feira a gente tem a meditação do Tornar-se Presente aqui no Instagram da Terra de Rudá, às 18 horas. Então, naquele momento lá, vou aproveitar para a gente conversar sobre essa lua cheia. Mas eu queria finalizar com esses aspectos celestes, de dizer o quanto a gente vai estar sendo, nesses dias, tendo a oportunidade de rever os nossos afetos, as nossas ações mais profundas, né? De rever exatamente essa questão do masculino ferido,
né, que é tão determinante nesse sistema patriarcal que a gente vive, né, tão importante, de perceber como a gente está nesse movimento de mudança muito forte, né, e quando tem essa mudança de eixo, passa exatamente pela cura desse masculino ferido, né, é de poder avançar nesse processo, da gente não aceitar o que vem, sabe, dessa coisa que é velha já, que é super antiga no mundo, e da gente atender a essa, dentro da nossa vida pessoal, né, homens e mulheres, eu não estou falando só de mulheres, jamais, né, e, enfim, todo mundo, de todas as orientações sexuais, inclusive, né, e esses dias serem muito oportunos para a gente estar trabalhando dentro da gente, porque é dentro da gente que as revoluções acontecem, que esse Sol trígono Urano, que eu acabei de falar, que vai até o dia 14, vai estar estimulando muito que a gente faça. E faça com essa maturidade da gente estar se construindo obra, como eu gosto de dizer, obra eterna, em constante mutação, em constante transformação, em constante transcendência mesmo. Então era isso que eu queria dizer, compartilhar com vocês, que a gente tem um final de semana aí especial, que eu acho que é um preparo para a gente também lidar com os desafios dessa lua cheia, que vai ser a primeira lua cheia do ano e por isso ganha também uma importância de significado, mas se a gente elabora bem esses temas desse final de semana, a gente está cada vez mais se preparando, não só para a lua cheia, né, gente, mas para a vida toda. Eu acho que é isso. Tá bom? Um beijo grande, obrigado pela companhia. Boa sexta-feira. Lembrar que dentro disso tudo, sexta-feira é um dia regido sempre por Vênus, que fala do afeto, que fala do nosso prazer de viver, que fala desse elemento de ligação com tudo, né? Então, sexta-feira é um dia muito especial da gente aproveitar. Um beijo, beijo, beijo. Tá bom? Qualquer hora a gente volta a conversar. E segunda-feira venham para a meditação às 18 horas. Tchau, gente.